Olá pessoal, e vamos nós a mais um episódio da nossa primeira temporada da série Psicopedagogia em Ação, com as dificuldades de aprendizagem, né? Que essa é toda terça-feira. Bem, o episódio de hoje, que é o quarto, está com o título de Memória e Aprendizagem na Primeira Infância. Trouxe novidades hoje muito boas. Nós temos uma bela frase aqui. A memória é a caixa mágica onde a criança guarda o que aprende. E realmente, de 0 a 5 anos, quem pensa que as crianças não gravam nada, gravam sim. E quando não tem essa memória, é motivo de alerta. Tá? Então, nós vamos, no quadro Descomplica Aí, eu venho com definições, eu venho com várias questões, mas antes eu preciso, complementar a aula passada que nós trabalhamos sobre linguagem oral, atrasos e sinais de alerta. Mas eu quero lembrar o seguinte, o que eu vou passar aqui agora equivale a esse tripé da psicopedagogia em ação, senão eu vou ficar muito repetitiva. Imagina repetir isso para um, para o outro. Tem diferença? Tem diferença sim. Então, mas esse quadro aqui é específico das dificuldades de aprendizagem, ou seja, do serviço da psicopedagogia e como as mães devem se comportar para fazer um diagnóstico. Porque muita gente chega aqui direto pedindo um diagnóstico e não é assim, tem todo um caminho, tem todo um processo, não é assim, me dá um diagnóstico, não é. Um diagnóstico às vezes leva até 3 meses ou mais, tá? No mínimo 3 meses. Então aqui, vou passar para vocês aqui o que a gente vai trabalhar a respeito dessa pauta toda aqui. Então, é importante entendermos, antes de mais nada, que cada um é um. Nenhum ser deve ser comparado com o outro, mesmo que este seja comparado aos seus irmãos. Grande erro, tá? Então, temos que ter a consciência de compreender, de aprender, diferenciar cada ciclo que a criança passa. De 0 a 5 é um ciclo único, engano seu, não é não, tá? Então, quando a gente fala num diagnóstico, ele tem 3 etapas. Qual é a primeira etapa? É o que nós chamamos de suspeita. Então, às vezes, pai que nem tem instrução, mas eles têm suspeita. Por que tem suspeita? Porque compara uma criança com a outra, né? Compara assim, o filho de fulano já fala, o meu não fala. Nossa, fulano só tem 2 aninhos, já canta, já uma série de questões, né? O vocabulário é muito rico, já tem um domínio elevado de vocabulário, já sabe falar uma frase completa. Então, esse tipo de comparação nós chamamos de suspeita. Então, a suspeita é o quê? É a primeira percepção de que algo não está dentro do esperado no desenvolvimento infantil. Como, por exemplo, que eu já falei aqui, sobre a fala, o atraso, que foi o assunto passado, né? A atenção, se a criança não tem concentração nenhuma, não tem atenção. A motricidade, que a criança cai o tempo todo, a criança demora a andar, demora a caminhar, demora a engatinhar, demora tudo. A socialização, que a criança é arisca, não aceita socialização, não aceita dividir, compartilhar. E a aprendizagem inicial, porque essa parte cognitiva é muito importante. É dessa etapa da primeira infância que dependemos, né, com o sucesso do outro, né? Da segunda, nós temos aqui ainda, né, a segunda infância, mas na segunda infância ele já vai ser alfabetizado. Então é preciso que cuidemos dessa parte. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos. Exemplo 1, criança de 3 anos que ainda não fala frases completas, eu acabei de falar, porque com a minha larga experiência assim, né, crianças às vezes falam uma frase completa aos 2 anos.
2 anos e meio, 2 anos ela está adiantada, 2 anos e meio já começa a estar atrasada, tá? E 3 anos nem se fala. Exemplo número 2, criança com atraso de fala aos 3 anos ou dificuldade de manter a atenção em brincadeiras dirigidas, ou seja, dificuldade de manter a atenção é sobre o déficit de atenção que eu quero aqui falar, certo? Se ela apresenta um déficit de atenção, logo ela não vai ter concentração. Eu falei isso aqui na aula passada. Eles ficam dando, como é que a gente fala? Dá tiro para tudo quanto é lado, não se concentra em nada, tá? Então, aqui, quem é que deve perceber nessa questão? Os primeiros que deveriam perceber seriam os pais, que convivem 24 horas, não, né? Literalmente falando, que eles trabalham, né? Então, pais, professores, pediatras ou outros profissionais da saúde e da educação, né? Se está na creche, o pessoal da creche, os recreadores, os animadores, né? Até se tiver babá em casa, cuidador, sei lá o nome que queiram dar, eles também podem perceber. Então, qual é o objetivo desse tripé? É levantar hipóteses, mas não rotular. Quando você rotula assim, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, você não estudou para isso, para que você está rotulando? O professor não pode não também, tá? Aí o primeiro é justamente a suspeita. Eu suspeito que o meu filho tem essa dificuldade, eu suspeito que o meu filho tem. Então, a palavra correta é suspeitar. Suspeitar é o início de uma intervenção precoce que vem lá na frente, que será feita, confirmada através de testes. Aqui, no caso das dificuldades de aprendizagem, são o papel bem assim prioritário é da psicopedagoga, tá, gente? Então, e o que é triagem? Então, já suspeitamos, né? A primeira etapa desse tripé é a suspeita. A segunda é a triagem. Todo mundo sabe aqui que uma triagem é uma seleção, certo? Então, a triagem é uma avaliação inicial realizada pelo psicopedagogo ou equipe multiprofissional ou multidisciplinar, como quiserem falar, para observar sinais de alerta. Como ocorre? Entrevista com família, observação lúdica, aplicação de protocolos ou checklist de observações do desenvolvimento, tipo o relatório que eu já citei aqui. Então, qual é o objetivo dessa triagem? Identificar se há indícios que justifiquem investigação mais profunda. Claro, então essa equipe vai chegar a um bom senso e aí sim, aí que vai caminhar para o diagnóstico. Mas as pessoas chegam logo assim, no último quesito do tripé, eles já querem respostas, né? Às vezes, quando você tem uma larga experiência, você tem como fazer isso antes, mas não deve não, porque aí você não está cumprindo com o código de ética. Aí você está passando a perna em todos os colegas que atuam corretamente. E tem o resultado, né? Necessita de investigação ou acompanhar a evolução, né? Para poder tomar, por exemplo, para poder tomar decisões. Lá embaixo eu venho com quantas sessões para cada um, tá? Eu vou pular aqui porque depois eu falo de uma vez só. Então, sempre esse resultado dessa triagem é justamente para fazer o encaminhamento a quem de direito. Se é Beltrano, fulano ou se é a equipe inteira. Vai depender, né? Aí vem o terceiro item, né? O terceiro item desse tripé é o que é diagnóstico fechado. Essa explicação que eu trouxe para cá, ela serve para a psicopedagogia como um todo, né? Hoje é DA, né, que é dificuldade de aprendizagem, amanhã é o TEA e quinta-feira é TDAH. Então, o que acontece?
tem umas linguagens parecidas. O objetivo é a mesma coisa, só que tem profissionais que estão na primeira linha. Aqui, como estou falando diretamente de dificuldade da aprendizagem, o psicopedagogo está na linha de frente. Vocês entenderam, né? Então, o que é diagnóstico fechado? É a conclusão clínica, que envolve o quê? Com base em avaliação interdisciplinar, ou seja, equipe multidisciplinar, que vem o psicopedagogo, que faz um alerta bem assertivo. Depois vem o neuropediatra, porque o psicopedagogo encaminhou. Aí vem o fonoaudiólogo, que geralmente o psicopedagogo já encaminha também. Aí vem o psicólogo e outros, né? Até a pediatra entra aqui também, tá? Então, quais são os critérios? Uso de instrumentos formais, observação contínua, análise de históricos e relatórios escolares. Aquilo que eu falei, o relatório escolar é de uma importância ímpar, entendeu? Então, desse relatório, o neuropediatra começa a fazer a análise dele, mas o psicopedagogo tem outros instrumentos para identificar, mas é lógico que precisa desse aparato todo dos outros profissionais. Então, quem é que pode fechar um diagnóstico? Vamos lá. Geralmente o neuropediatra fecha, o psiquiatra infantil fecha, o psicólogo também pode fechar, mas o psicólogo ele depende do apoio do psicopedagogo. Vocês entenderam? Então, nos aspectos de aprendizagem, porque quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, o profissional da psicopedagogia, ele está no ponto central. Só que para ele trabalhar essa parte cognitiva de aprendizagem, depende, igual eu brinquei com vocês, né? Depende que os fios estejam no lugar. E eu não sei soldar os fiozinhos, quem sabe é o psiquiatra, psiquiatra, o neuropediatra, o psicólogo vai trabalhar os comportamentos e os psicopedagogos vão cuidar da concentração, né, da aprendizagem. Vocês entenderam? Em cumprimento de tarefas. Então, qual é a importância? O diagnóstico não é rótulo, mas ferramenta para planejar a intervenção. Então, quando se fecha isso, aí quem vai atuar? Então, agora eu vou esclarecer para vocês quantas sessões para esse tratamento. Agora, isso aqui serve para os outros também, mas eu devo trazer com uma linguagem diferente. Não há número fixo realmente, porque eu já peguei gente que eu acho que eu tinha que ficar 6 meses para fechar um diagnóstico, tá? Então, por exemplo, a primeira questão do tripé, que se chama suspeita, basta apenas um encontro, ou seja, uma sessão para fazer essa observação, né? Porque é um relato inicial, espontâneo, da família ou do professor. Eu já falei aqui que cabe ao professor encaminhar para o orientador educacional da escola e este encaminha para o pai, para que o pai peça ajuda numa escala maior, né? Da área da saúde. Então, a triagem psicopedagógica, sim, porque estamos falando em dificuldade de aprendizagem, então essa triagem psicopedagógica, ela leva de 3 a 5 sessões. Eu já falei aqui com vocês que eu já peguei um menino, quer dizer, um adolescente, né, de 12 anos, não era nessa faixa etária, mas já peguei também nessa faixa etária e que eu não consegui nada. A dificuldade da aprendizagem, não se comunicava, não era TEA não, tá? Tinha dificuldade mesmo. E outras questões mais, que eu não vou comentar aqui. Então, mas você leva de 3 a 5 sessões. Para quê? Para que a criança adquira confiança em você. Quer seja pequena, quer seja maior. Eles dependem de ter uma confiança, né? Uma segurança. Aí sim vai se soltar. Né? Quando você vir uma criança assim toda recuada, segurando a saia da mãe, essa criança vai te dar trabalho. Por que vai dar trabalho? Porque ela é muito dependente emocionalmente da mãe. Vocês entenderam? A escola só não basta, ela é super dependente emocionalmente. E se não cuidar vai ser um adulto complicado,
tá? Então, leva de 3 a 5 sessões, que tem a entrevista inicial, a observação lúdica, quer dizer, a observação que a gente joga os brinquedos e vê o que ele pega, o que ele analisa, do que ele é capaz de desempenhar, né? Quais são as conexões, a relação que ele tem com o jogo, se ele sabe jogar, se ele fica enfadonho, se ele perde a paciência. Então, isso aí é tudo observado através da brincadeira. Aplicação de instrumentos devolutiva aos pais. Nós, psicopedagogos também, nós temos um kit grande de teste, viu? Cada teste quer dizer uma coisa, né? Então, a gente avança, são muitos testes. Então, nessa triagem, a gente leva de 3 a 5 sessões. E, por final, tem a avaliação psicopedagógica completa, ou seja, para poder caminhar para o diagnóstico fechado, nós temos que passar por esse tripé, sim. Então, aqui, um psicopedagogo, ele fica de 8 a 12 sessões para fechar um laudo e encaminhar para o neuropediatra, entenderam? Eu, geralmente, eu fecho com 10, mas eu já não conto mais, porque eu tenho já uma larga experiência. Mas quem está iniciando vai, no mínimo, 12. Então, se nós juntarmos aqui 12 mais 3 da triagem, mais 1, conta aí. Isso quer dizer, às vezes, você quer até mandar a criança no início virem 3 vezes ao consultório, né? Mas você não pode, porque às vezes o pai não pode pagar. Se for órgão público, não atende, é uma vez por mês que não faz nada. Nossa, demora muito. E se for de plano de saúde, também é demorado, plano de saúde. Então, é muito complicado, é muito complicado. Aí vem o diagnóstico fechado. Somente após a integração dos resultados de todos os profissionais envolvidos. Então, a fono vai fazer seu relatório, a psicopedagoga vai mandar o seu diagnóstico, que não é fechado, entendeu? O psicólogo vai mandar também, nesse sentido, a fono, todos os profissionais. E aí, o que pode levar algumas semanas a meses. Se só o psicopedagogo ali em 12 sessões, quer dizer 3 meses aí de cara, ó. 12 sessões são 3 meses, mas mesmo que faça 3 sessões da triagem, economizando, já vai quase 1 mês, com mais um da suspeita, mais 1 mês, então 4 meses só para fechar um diagnóstico, quer dizer, não fechar, quer dizer, semi-fechar um diagnóstico do lado da psicopedagogia, porque o serviço da psicopedagogia, ele está cuidando, mas ele está encaminhando, entendeu? Eu mesmo já encaminhei para fono, encaminhei para psicólogo, entendeu? Encaminhei para fisioterapeuta, assim, porque vi outras questões. Então, aí, eu encaminho, né? Eu encaminho primeiro que a pediatra faça o pedido, que cabe a ela. Se ela não agir, ajo eu. Entendeu? Eu faço isso, porque eu brigo pela criança, estudei para a criança. Então aqui nós temos aqui, rapidinho aqui, né? Perguntas norteadoras para a gente repensar quais sinais de alerta mais comuns pais e professores percebem na educação infantil. Essas suspeitas que eu acabei de falar. Como diferenciar uma simples variação do desenvolvimento de um atraso significativo? Pesquisa. Na triagem a gente vai pesquisar isso, né? Meu marido só falou aos 5 anos. Meu marido só repetiu 3 vezes o primeiro ano. Então você já tem aí algo para você puxar. O que deve ser observado na triagem psicopedagógica para evitar encaminhamentos desnecessários? Então, tem muita coisa que a gente vai fechando o olho, mas não pode ignorar. Não pode ignorar, porque tudo que você ignorar, você está prejudicando. Por que é tão importante que o diagnóstico seja multiprofissional? Multiprofissional porque, inclusive, vem o pessoal da área da saúde e da educação, tá? E não fechada apenas em uma área. Não pode fechar apenas em uma área. Como o psicopedagogo pode acolher a família durante esse processo? Bom, o psicopedagogo, geralmente, nós atendemos conforme
conforme o kit, vamos falar assim essa linguagem, conforme o kit que a criança traz para a gente faz sondagem. Então, eu procuro ficar sempre uns 10 minutos com os pais. Só quando quero me alugar muito, aí sai fora, né? Porque aí não, né? Eu estou cuidando da criança. Então, a gente já encaminha. Aí, se eu estou cuidando, eu quero saber, foi ao fono? Aí eu peço o relatório para que ninguém me engane, né? Ah, dá para mandar. Às vezes o fono liga para mim. Eu ligo para a escola, para os professores, e olha aí, a teia de aranha que a gente cruza, não é? Então tem que dar certo quando leva a sério. Mas tem pai que não leva a sério, não. Deposita tudo no colo do psicopedagogo, o que a gente não dá conta. Então, tem aqui a dica que eu dou para vocês. Eu já falei do outro, Guia de Marcos, né? Do desenvolvimento que a gente já estudou. Então, anotar essas suspeitas, né? Suspeitas são observações que os pais têm desde bebê, porque o bebê sinaliza desde sempre. Então, ninguém melhor do que o pai ou a mãe. Uma boa observação. Então, aqui aqui. Aí aqui eu fiz um quadrinho aqui, né? Suspeita, pais, professores e pediatra. Ah, mãe, você vai precisar levar. Ótimo, vá. Quando o pediatra sinaliza, vá. Quando o professor sinaliza, vai. Se você tem suspeita, você toma iniciativa e pede. Nada de medo, entendeu? Nada de medo, porque quanto antes cuidar, melhor. Então, a suspeita, o objetivo é perceber sinais de alerta e leva apenas uma sessão. Quando alguém chega para mim dizendo que quer isso, quer aquilo, aí eu fico sufocada, né? Aí eu digo assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão só, depois você decide o que você quer, né? Assim, e dentro de qualquer área que eu atuo, eu procedo dessa forma, né? Entendeu? Que eu sou terapeuta holística, outro dia a pessoa, eu quero isso, minha mãe quer aquilo, não sei o quê, passou um monte de coisa para mim, eu fiquei toda atordoada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só um encontro, depois você decide o que você quer e eu também vou fazer a indicação, né? Aceita se quiser, se não quiser, é problema seu, né? A triagem é o psicopedagogo, o professor, um professor dentro dessa faixa etária, né? Então, qual é o objetivo? Levantar a hipótese e encaminhar se necessário. É de 3 a 5 sessões. E o diagnóstico fechado é equipe multiprofissional, porque ambos são da saúde e da educação, né? Já falei aqui quais são. Confirmar quadro e planejar intervenção. Então, o fono vai cuidar de quê? Ele tem atraso da fala? Ele tem problema na dicção, na prolação e mais um tudo né? Então, o fono vai colocar no laudo dele o que ele vai trabalhar, para que o psicopedagogo perceba e atue em cima disso, para que na escola a professora veja se ele está desenvolvendo, porque a escola também vai fazer relatório, a escola faz relatório, o psicopedagogo faz laudo, o fono faz laudo, né? Porque a gente tem que escrever dentro dos parâmetros exigidos, dentro da formação, né? E aí, no final, o neuropediatra vai avaliar, né? Através de testes que ele tem, né? Tem mapeamento cerebral, aquela coisa toda, e vai perceber com a medicação que ele passa para colar os fiozinhos, né? Como está a coisa, nossa, essa criança está... Que desenvoltura, é só cuidar, gente, é só cuidar. Então, aí, né, nesse diagnóstico é que a gente leva de 8 a 12. Eu acabei de dizer que eu, na condição de psicopedagoga, geralmente eu fecho em 10. Nunca usei 12, não. Mas tem, aqui eu ainda estou deixando 2 sessões, né, para o neuropediatra, né, chamar e fechar. Então, agora, vamos trabalhar... no nosso quadro Descomplica Aí, nós vamos trabalhar o que é memória de trabalho, tá? E o que usamos para aprender e resolver problemas, né? O que se usa? Então, como a memória se desenvolve de 0 a 5 anos? Eu trouxe um espetacular para vocês. Então, como essa memória se desenvolve? Ela se desenvolve em várias etapas, tá? Ciclos de faixa etária, tá? Progressivas ligadas à maturação
neurológica e as experiências do ambiente, porque o ambiente desenvolve bastante, viu? De 0 a 1 ano, lembra que eu estou sempre falando aqui de 0 a 1 ano, de 0 a 1 ano? A memória sensorial e emocional, essas predominam. Reconhecimento de voz da mãe, cheiro do rosto familiar e do pai também. As crianças hoje em dia, porque os pais estão muito participativos, vou defender um pouquinho, né? Então essa criança, ela vai, essa memória sensorial e emocional através da voz, do timbre da voz da mãe e do pai. Não sei se vocês já viram que a internet traz coisas boas e traz coisas ruins, né? A gente só tem que saber peneirar. Então, aquele pai que a criança bebê, ele estava com a barba imensa. Aí a criança tem 8 meses, 10 meses, sei lá quanto, e o pai tira a barba. Nossa, que decepção, a criança chora porque não reconhece. Vocês entenderam aí? Então, esse reconhecimento, né? O bebê lembra de estímulos repetitivos. Lembra que a nossa brincadeira é fazer aquela brincadeirinha de andar no braço, de fazer assim, né? Então a criança, né? Às vezes você está no lugar e tem um bebê. Se tem uma cadeira e você esconde o rosto, ele começa a retribuir com você o esconde-esconde. Direitinho, viu, gente? Então, esse bebê lembra de estímulos repetitivos, né? Mas por pouco tempo. Por quê? Porque a memória dele é curta, a gente vai falar daqui a pouco. Então, surge a permanência do objeto, tá? Aqui eu venho com Piaget, né? Entendeu? Entender que algo existe mesmo sem estar visível. A criança grava, tá? Um objeto. Lembra as mães que hoje se usa muito negocinho para estímulo, né? Colorido, patinho, não sei o quê, cada um de uma cor. Aquilo é espetacular, porque tem criança que brinca com os pés. Na aula passada eu falei disso, né? No episódio passado, que a criança bate com o pé e descobre que o pé dá estímulo e balança aqueles patinhos todos, já que eu citei patinhos, né? Mas depois ele descobre com a mão, e aí se torna perigoso, porque aquilo ali ele vai arrancar mesmo, se ele tiver acesso. Aí nós temos que entender, né, que algo existe. A criança, ele visualizou aquilo, e colorido melhor ainda. E de 1 a 3 anos, olha o pulo que deu, a gente falou de 0 a 1. Eu não estou falando aqui de 1 a 2, vocês viram aí? Aí vai de 1 a 3 anos, pulamos 1 ano, né? Então, expansão da memória de trabalho, quer dizer, suporte para a linguagem e jogos simbólicos. A criança começa a recordar eventos recentes e recontá-los com gestos ou palavras. Tipo, a criança visualiza um brinquedo, fica encantado e ele faz essa memória. E quando ele visualizar de novo, ele vai ter essa, né? A criança começa a recordar esses eventos recentes e recontá-los com gesto ou palavra. Aquela criança que ainda não domina uma fala legal, ele fica fazendo apontamentos. Memória episódica de experiências pessoais inicia sua consolidação. Que tem as crianças de 3 anos, são espetaculares, depende da escola, tá? Na minha escola, a criança de 3 anos botava para quebrar, de autonomia, que o nosso objetivo principal era desenvolver autonomia. E de 3 a 5 anos, memória semântica. Então, você veja, nós trabalhamos de 0 a 1 a memória sensorial e emocional, do cheiro, de sentir o cheiro da mamãe, de perceber a voz, de chorar. Aí de 0 a 3, ou de 1 a 3 anos, é a memória de trabalho, né? Os jogos, o faz de conta, o esconde-esconde, que eu acabei de falar. Aí veio de 3 a 5 anos, que é memória semântica. Essa memória semântica, ela é conhecida de palavras, cores, números e se fortalece, tá? Criança já lembra histórias, regras de jogo e canções. Eles cantam, né? Criança de 3 anos canta tudo, né? O uso da linguagem acelera a capacidade de organizar e recuperar lembranças. Por volta dos 5 anos, que aí já estão, segundo Piaget, está no estágio quase prontinho. É só
puxar o sino, fazer 6 anos, pode ir. A criança está pronta para ser alfabetizada, aí o Brasil leva 3 anos, aí não fala comigo não que eu fico doente, né? Eu alfabetizei as 8 turmas, todos tinham 6 anos e todos leram, foi uma beleza. Então, continuando aqui, a criança já lembra histórias, regras de jogos e canções. O uso da linguagem acelera a capacidade de organizar e recuperar lembranças. Repetido, né? Por volta dos 5 anos, começam estratégias rudimentares de memorização, ou seja, repetir, cantar, associar. Por isso que tem jogos de associações, né? Aqueles quebra-cabeça. Nossa, eles são capazes daquilo tudo. Aquele jogo com a sequência lógica, quem veio primeiro, né? Quem foi que veio primeiro? Foi o bebê? Foi a vovó ou foi a mamãe? Eles arrumam aquilo direitinho, entendeu? Um peixe, vai comer um peixe, né? Primeira coisa que você vai comer? Não. A primeira coisa é limpar o peixe? Não. O peixe tem que buscar lá no mar. Entendeu? Então, nós tínhamos esse tipo de jogo, a sequência lógica, né? Que é para a criança arrumar. E aí você conta uma história e pede para a criança reproduzi-la. De 5 anos, reproduz que é uma beleza. Só se for uma criança com esses atrasos que eu venho trabalhando aqui. Então, nesse período, a memória ainda é instável, dependendo de pistas externas, recontar, ver imagem, ouvir, repetições. Tem criança que você vai contar uma história essa que já contou lá atrás, e ela diz, essa daí você já contou, olha, né? Que beleza. Então aqui eu venho para vocês aqui, qual é a diferença entre os tipos de memória, que isso é importante, e que impacto acontece nas dificuldades de aprendizagem. Então, memória imediata, que eu vou falar aqui de outro, a memória imediata. A memória imediata, ela é sensorial, armazena a informação por frações de segundos e alguns segundos. Exemplo, ouvir o número do telefone e repetir-o logo em seguida. Mas isso aqui está fora de cogitação, né? Isso aqui, né? Relacionada à percepção. Quais são as dificuldades? Se falha, a criança não consegue registrar estímulos básicos, ouvir instrumentos simples e já esquecer, tá? Memória de curto prazo ou a memória de trabalho. Dura segundos a minutos e manipula informações ativamente. Exemplo, lembrar de 3 números para copiá-los ou manter uma instrução enquanto realiza uma tarefa. É difícil, tá? Qual é a dificuldade? Impacto direto na leitura, escrita e cálculo, pois a criança esquece o que está fazendo no meio do processo. Então, às vezes eu coloco aqui, né, que não devemos ficar dando, assim, várias tarefas ao mesmo tempo. A criança depende de tempo. Uma coisa, eu cansei, assim, da palestra falando nesse quesito. Até eu adulto para adulto, né? Eu, enquanto psicopedagoga, enquanto outras profissões que eu tenho, na condição de palestrante, muitas das vezes as pessoas no auditório levantam o dedo, pode repetir isso, pode repetir aquilo. Por quê? Porque a pessoa não tem velocidade de concatenar as informações. Não importa o nível de estudo que ela tenha, ela tem uma dificuldade ali que não foi trabalhada. Aí pede, né? E às vezes interrompe a palestra de coisa que você clarificou. E aí aquela pessoa interrompe, sabe? Aí às vezes eu digo, no final eu atendo separado. Trabalho mais, né? Mas acontece isso com a vida adulta. Então aqui eu coloquei o impacto que tem, né? O esquecimento nessa memória de curto prazo. Aí vem memória de longo prazo. Armazena informações por dia, meses ou anos, tá? Episódicas, vivências, semânticas, conhecimentos procedurais, habilidades. E aí, quando chega aqui, né, tem a criança que conta assim, ó, nas férias, dentro dessa faixa etária. Amanhã eu fui de férias com meu pai e minha mãe. Então, vocês entenderam?
E aí ele faz aquele registro, mas ele não sabe se situar no tempo e no espaço. Aí ele traz assim. E a gente aos pouquinhos vai lembrando, você ficou em casa 2 dias, o que você fez? Que é para poder puxar essa memória. Então essa memória de longo prazo, ela armazena isso tudo, mas traz dificuldades. Quando há falha, a criança não consegue consolidar o que aprende. Exemplo, estudar letras hoje e amanhã não se lembrar. Então tem muitos pais que, por exemplo, o correto, mesmo nessa faixa etária, quando chega assim aos 5 anos, muitos professores passam a tarefinha para casa. Eu digo para vocês, pais, principalmente pais, quando a escola manda alguma tarefa para riscar o que é pequeno do grande, associar, o peixe, a vara, coisa desse tipo, ligar, não façam para os seus filhos, porque quando a criança leva alguma tarefa para casa, se tratando dessa faixa etária aqui de 0 a 5 anos, então a função da escola, o objetivo da escola, não é mandar dever de casa, igual os pais falam, não, dever de casa. O objetivo maior é para que a criança se aproprie de responsabilidade. Eu já disse na sessão passada, no episódio passado, que o adulto se constrói na educação infantil e vai fazendo ele caminhar, certo? Quem acha que na adolescência vai se educar, você não educou nada, você criou um bicho, tá? E tem bicho que é mais educado, tá? Vou defender bicho porque eu tenho bicho, eu gosto de bicho, Então, quando há essa falha, estuda hoje, esquece amanhã, então essa criança, tá? Quando ela leva, o papel da mãe é sentar e relembrar, e não dizer aqui o peixe aqui a vara aqui, aí ela deu de mola. O que a criança parou para pensar? Nada, porque a mãe deu. Aí muitas das mães, porque eu sou atolada, porque eu trabalho. Eu trabalhei minha vida inteira, ainda estou trabalhando, não tem mais filho pequeno, Mas quando tinha, eu nunca mandei ninguém fazer dever de casa. Eu mandava eles, vai fazer. Eu não sei, não, faça do seu jeito, depois eu sento e explico. Porque eu queria saber como a professora explicou. Nunca os pais devem assim, faz assim é da época dele, Então tem que respeitar as metodologias da escola, tem que respeitar sim. Se tiver equivocado, aí você vai lá na coordenação, fala com a professora, mas deve respeitar, porque aí você faz um embaralhado, É um balaio de gato que põe aqui no cérebro da criança que está em construção da aprendizagem. Então, como é que a sua professora falou para você fazer? Assim. Então você acha como? Mas deixa ele tentar. E se errar também não tem importância, porque do erro nasce o acerto. Entenderam? Não fique condenando, julgando, apagando. Meu Deus, como eu odeio borracha. Nunca usei borracha nas minhas crianças da alfabetização, porque eles ficavam com sentimento de culpa se errassem. Errou, não faz mal, faz de novo. Só isso. Então, qual é a relação com dificuldade de aprendizagem dessas memórias? Crianças com déficit na memória de trabalho, a memória de curto prazo, apresentam maior dificuldade em leitura, compreensão de textos e resolução de problemas matemáticos. Se o problema está na memória de longo prazo, elas até aprendem no momento, mas não retêm o conhecimento. Esse é o nosso papel de psicopedagogo. Nós temos jogos, que a gente aplica e a criança faz, mas ela não retém, não segura o conhecimento. Vocês entenderam? Acertam ali naquele momento. Eu, quando estou aplicando esses testes, eu faço isso tudo nessa bateria, aí depois eu volto, para ver se a criança consegue realizar sozinha, porque a primeira vez eu tenho que explicar. Aí a segunda vez eu coloco. Aí eu vejo que a criança não conservou, não sustentou aquele aprendizado, então ele tem essa dificuldade aqui. Então aí o psicopedagogo entra pesado. Se o problema está na memória de longo prazo, elas até aprendem, mas é o que eu estou explicando,
Já falhas na memória imediata dificultam captar instruções básicas. Então, tem instruções que são básicas, por isso que é importante deixar que seus filhos tentem. Aí vocês vão captar as dificuldades deles, sabia? Vocês vão, porque o papel da escola, quando faz 6 anos, aí vai muita tarefa para casa, porque chamamos de treino. Mas o ideal seria que a criança tivesse a capacidade, a habilidade desenvolvida para realizar a tarefa que veio de casa sozinha. Por quê? Porque nenhum professor, quer dizer, eu parto desse princípio, né? Só se o professor for louco, a interna que é melhor. Mas todo professor, quando passa uma tarefa para casa, tarefa essa que já foi lançada em sala de aula. Então, se eu lanço uma tarefa em sala de aula hoje, né? Lancei no quadro, dei tarefas no quadro, eles escreveram no caderno, aquela coisa toda, eu pego o livro e passo aquelas tarefas para o aluno resolver em casa. Pelo menos não copia dever de casa, porque esse negócio de copiar dever de casa é um atraso, encurta a carga horária do professor. Então o professor tem que ter essa habilidade. Trabalha no quadro, trabalha nos cadernos, na aula. E para casa põe o livro. Ah, mas o professor tem que trabalhar isso na sala de aula. Quem te falou que ele não trabalhou? Ele trabalhou, tá? Então, desenvolvimento da memória de 0 a 5 anos, eu trouxe aqui também um quadrinho bem resumido, bem mastigadinho para vocês. Então, idade aproximada, né? O tipo de memória, as características e os impactos, né? Então, de 0 a 1 é memória imediata, sensorial, né? Então, reconhece voz, cheiro, rosto e permanência do objeto, né? Se não capta estímulos iniciais, pode ter atrasos no vínculo, linguagem e atenção. Vocês entenderam o que eu quero falar, né? De 1 a 3 anos, curto prazo, é memória de trabalho. Lembra eventos recentes, começa a recontar, memória episódica e informação, sequência, né? Se falha, não consegue reter instruções curtas. Exemplo, pega o brinquedo vermelho. Aí ele acabou de brincar, aprendeu a cor vermelha. Um exemplo, uma escola dentro da metodologia que eu usei minha vida inteira, a gente vai lançar a cor vermelha, a gente lança, enfeita a sala de aula toda com tiras vermelhas naquele dia, sabe? Faz a criança buscar o que tem de vermelho na sala de aula. Então, pega fitas ou papel crepom e bota uma fitinha vermelha. Isso tudo é para a criança memorizar. Vocês entenderam? Mas as crianças que têm essas falhas, no dia seguinte, você manda pegar os brinquedos vermelhos e ele não vai lembrar. É isso que eu quero falar aqui, tá? Então, essa memória de trabalho, ela é falha. Aí de 3 a 5 anos, memória de curto e longo prazo, né? Aqui junto os dois. Consolida vocabulário, músicas, histórias, começa a usar repetição como estratégia, ele sabe. De 3 a 5 anos é um pulo do gato, quem tem sabe, né? Então, dificuldades em leitura escrita, se não mantém informação ativa, não vai ter leitura escrita, porque nessa faixa etária não tem, mas tem, nós chamamos assim de sons enomatopaicos, acho que é essa a linguagem, enomatopaicos, é um palavrão, né? Que aí você coloca assim, tem a música, lá na loja do mestre André, fui comprar não sei o que, aí vai botando, e a criança vai completando, e tem o outro que você vai falando, sabe? E a criança vai memorizando, até que ela vai pegando pedaços, não constrói uma fala inteira, é pedaço, ela vai retendo devagar, né? Então, aprende no momento, mas esquece rápido o que eu falei da cor. Você lançou a cor hoje, amanhã você diz, João Paulo, pega ali o brinquedo vermelho. Aí ele fica olhando para você, assim, no ar, porque a memória dele foi embora. Mas depois não. As crianças de 5 anos hoje estão espertíssimas. Então nós temos aqui as diferenças entre os tipos de memória. Então o tipo de memória, né, a imediata dura segundos
registro rápido do estímulo, ouvir uma palavra e repeti-la em seguida, né? Esquece as instruções básicas rapidamente, né? Mas essas são as dificuldades que nós trabalhamos, né? Esse esquecimento é normal, curto prazo. Então, por isso que eu digo, quando a criança apresenta tais dificuldades, não é para você, faz 10 vezes, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não, a memória naquele momento está falha, não adianta. Então, curto prazo, longo prazo, aprende, mas não retém. Então, esse esquema visual, né, que a gente tem aqui, né, quer dizer, eu, né, com esse quadro, a gente tem as condições de como, né, todo tipo de memória que a criança tem. Começa do zero, senão eles não, essa memória, né, sensorial, de escutar a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos irmãozinhos que existiam, a voz de quem existia dentro de casa, ele vai gravando. Aí a gente brinca assim, não é mamãe, né? Já teve um pai que de brincadeira botou uma mamadeira, furou a camisa e deu, e a criança ficou ali. Mas não pense que a criança não percebeu o cheiro, porque o cheiro do peito da mãe é o cheiro do leite. Vocês entenderam? Então aquele pai enganou, né? E ele, muito faminto, ele foi lá e pegou a mamadeira. Mas ele sabe a diferença na sucção, ele sabe a diferença do peito da mãe para o bico da mamadeira. É lógico que sabe, né? Tá, vamos ver o que mais. Então, nós já vimos as diferenças, os sinais de dificuldade de memória em crianças pequenas, é importante, né? Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa que também é educadora, e ela colocou, né, que ela tem 2 netos, e que está com 2 anos e que não falam nada. Já está na fono e agora está soltando a palavra mamãe. Está num atraso grande. Mas aí eu não sei o que tem por trás disso, tá? Que tem. Agora, só com uma conversa não dá para eu detectar. Eu nem conheço as crianças. Diferença, sinais, estratégias. Então, a memória infantil, vocês já viram quais sinais que podem indicar dificuldade, vocês vão percebendo através dessa fala o que os pais, os professores podem fazer para apoiar, encaminhar, já é um grande pulo, e cuidar, que é o papel dos pais, cuidar para que lá na frente não venha refletir, traz atrasos que vai se embolando. Eu aqui já falei em um dos episódios, né? A psicopedagogia trabalha com as questões chamando nós de aprendizagem. Mas esses nós não começam lá quando começa a se alfabetizar, não. Esses nós, eles já começam no falar. Se a criança inicia a falar e não tem uma dicção clara, um vocabulário rico, ele já está num atraso. Porque lá na frente são muitos, né, vocabulário bem desenvolvido, outras crianças. É percebível quando numa roda as crianças estão brincando, formam grupinhos, né? E tem aquele que fica assim, tô nem aí, né? Mas lá na frente ele também vai continuar, não tô nem aí, um atraso, né? E aqueles outros que se comunicam, né? A gente está falando, se comunicam, compartilham, já tem empatia, já tem comunicação, porque criança quer isso. A criança que não tem isso, ela tem as tímidas, que a escola precisa estimular, mas timidez não é atraso de nada, é só timidez, mas tem que prestar atenção na criança. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar. Então, cheguei na dica da semana. Jogue com a criança de repetir sequência simples. Lembra a sequência que eu falei? Né? Como bater palmas em determinado ritmo, né? A criança tem a sequência, então se você bate, aí a criança fala, não, você não fez isso, você entendeu? Então vamos lá, porque aí ele está na sequência. Repete você agora, sabe? Então não compreendeu nada, né? A regra também não segue nenhuma. Então aí você já percebe, né? Essa memória de trabalho não está funcionando a nada, né?
Então, jogar com eles, colocar a coisa em sequência. Eu lembro que eu apliquei um teste aqui, numa criança, e ali eu botei jogos de sequências, né? Mas eu queria que ele observasse que aquilo era uma sequência. Então, eu peguei o jogo, eu criei o jogo, eu tenho essa facilidade, criei o jogo, lógico, eu montei, eu não sei desenhar, nem quero aprender, porque já me deu muita coisa. Então, mas eu peguei um livro meu, recortei sim, e montei, porque precisava adaptar, né? Mas aonde é que eu queria chegar como psicopedagoga? Eu queria a comunicação dele. Vocês entenderam aí o trabalho? Então, se você tem experiência, você vai. Então, eu montei, mas o que eu fiz? Eu fiz tipo história em quadrinhos, só que era tudo separado. E tinha numeração, numerei. Acho que tinha 8, uma sequência de 8 ou 6, não lembro mais. E ali, né, a criança, ele demorou muito, mas ele tinha um atraso, ele tinha um kit, um combo imenso. E aí, ele demorou. Aí eu falei, quer mais um pouquinho? Eu vou contar a história quando você arrumar tudinho. Que aí eu contei uma história. Porque depois que eu contei a história, aí até que fim eu fui, né, encaminhando até ele fazer. Eu falando assim, observa aqui, observa ali. Ele observou. Aí ele fazia assim, aí via que fez errado, aí botou, fez essa sequência. E ali, depois eu fui narrando a história de acordo com os quadros. E eu narrava e falava assim, quer repetir para mim? Tá bom, no final eu pego você pelo pé, né? Aí fui. Mas o correto é você narrar daquele quadrinho e falar o que fulano fez, ele foi aonde? E aí aquela criança, ali ele tá te dando, o vocabulário, a comunicação, a dicção, a prolação. Olha quanta coisa quando ele abre a boca, né? E a sequência. E ali eu contava 1, 2, 3 e interrompia. Aí voltava e perguntava. Aí no final falava, agora você não quis contar nenhum pedacinho para mim, agora eu quero escutar a história todinha por você. Entenderam? Não sabia ler não, era só para ele, assim, trabalhar essas memórias. Aí ele ele contou a história pela metade, mas para mim ficou 10. Entenderam? Porque eu não podia cobrar, ele não sabia ler não, por isso que eu levei uma história contada por mim, não tinha legenda, era história sem legenda, é só gravuras, você vai narrando e faz as perguntas, ou você conta tudo e pergunta no final, ou quando você quer que a criança conserve alguma informação, você vai contando um quadro e faz pergunta, vai contando outro quadro, faz pergunta, aí no final você fala assim, como é que foi o início? Vocês entenderam? Se ele conservou, se a memória dele, né, conseguiu reter informação desse tipo. Tá, gente, olha, por hoje é só. Peço a vocês essa série Psicopedagogia em Ação tá me deixando assim agoniada, porque isso aqui é para pais, eu vou divulgar mais. Eu me culpo, né, porque eu não estou divulgando, eu estou assim fazendo muitas pesquisas, não estou dando conta. Mas isso aqui era para estar na mão de professores e pais e os psicopedagogos, né? Porque o que eu passo aqui é trabalho de muita experiência, de pesquisas, tá? E de prática, né? Então eu peço que vocês, por gentileza, além de assistir, convidem pessoas interessadas, encaminhem para eles, compartilhem para que esse canal cresça e eu continue tendo prazer, né, de trazer isso para vocês. Até a próxima semana. Beijo no coração de todos.